Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. 89 para poder nos ajudar a dar uma explanada nesse contexto. E recentemente temos o decreto número 4074, de 4 de janeiro de 2002, onde que intitula o seguinte, que agrotóxicos são produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, que são destinados ao uso nos setores de produção agrícola, englobando tanto o armazenamento e o beneficiamento. De um modo mais direto, são substâncias capazes de controlar tanto pragas, doenças e plantas invasoras que não são tão desejáveis assim nas lavouras. Recentemente vem discutindo-se também questão de projeto que se possa mudar essa terminologia de agrotóxicos para produtos fitossanitários, mas ainda não temos algo tão concluído ainda, por isso que está ainda em andamento. Certinho, Saulo, obrigado. Iniciando agora a outra pergunta, professor Romenick, quais são as fontes de contaminação dos alimentos pelos agrotóxicos? Boa tarde Jardel, boa tarde ouvintes da Grande Rio, professora Janaína, Saulo, Everson, Chiquinho aqui presentes. Quando a gente fala de fonte de contaminação, existem algumas fontes, mas assim, é importante destacar que a principal fonte de contaminação dos alimentos se dá pelas atividades agropecuárias, né? Já que a gente está falando de agrotóxico, consequentemente, como o Saulo falou, produtos que é aplicado no setor agropecuário. Então, se dá pela aplicação desses produtos no campo, quer seja para a produção agrícola, quer seja para a produção animal. E aí a gente tem, como o próprio Saulo colocou, uma série de produtos que são aplicados dessa forma. Até algo que tem sido bastante criticado, né? Vale fazer enfatizar o uso de agrotóxicos para a produção de alimentos, quer seja de origem animal quanto de origem vegetal. Mas o grande problema não está associado ao uso do agrotóxico em si, porque a gente vai falar um pouco mais aprofundado ao longo do programa sobre essas questões, mas o grande problema aí associado é o uso indiscriminado. Então, a forma como vem sendo utilizado é que tem gerado o grande problema, tem agravado o problema, certo? Então, uma vez que houve essa contaminação no campo, esse produto ele vai passar para a mesa do consumidor. E aí, o grande problema, muitas vezes, não é nem o princípio ativo em si. Claro que o princípio ativo ele também é um composto tóxico. Mas, quando a gente pega as análises toxicológicas, normalmente, controle dos órgãos de controle do uso de resíduos, eles fazem o controle com base no princípio ativo. Então, analisa o princípio ativo. Mas o grande causador de problema é aquilo que a gente não consegue ver, que são os resíduos, ou que não se dá atenção na quantificação. Então, quando a gente fala de agrotóxico, é importante também ter em mente que é um produto, que é uma molécula química que ela vai degradar ao longo do tempo, e o processo de degradação vai gerando outros compostos, e que muitas das vezes não se para estudar que compostos são esses e quais os efeitos que esses compostos podem ter na saúde dos consumidores, gerando aí um efeito em cadeia. Certinho, professor, obrigado. A próxima pergunta vai para o convidado Ebson. Quais são os danos dos agrotóxicos que podem causar à saúde e ao meio ambiente, Ebson? Boa tarde a todos, a Jardel, ao professor Romenick, ao colega Saulo e todos os ouvintes da Rádio Grande Rio. Sobre a questão da saúde, vai desde uma simples dor de cabeça até a morte. Esses produtos, ele intoxica de dois tipos. Tem a intoxicação aguda e a crônica. Sendo que a aguda envolve como problemas musculares, náusea, vômito, convulsões, fraqueza, e dependendo da dose, pode levar ao coma e até a morte. Sendo que essa intoxicação aguda, ela é mais visível, porque ela é mais facilmente relacionada diretamente à utilização dos agrotóxicos, porque tem um efeito mais imediato.
sendo que a intoxicação crônica, isso vai levando no decorrer do tempo, de acordo com pequenas doses da substância, ela vai se acumulando no organismo das pessoas e com isso tem outros efeitos que não vai ser visto de imediato, e sim só ao longo do tempo, como problemas neurotóxicos, como vimos aí muito na mídia, muito associado ao câncer, e problemas de distúrbios hormonais, como o da tireoide, e problemas sexuais, como infertilidade, e leva até o aborto. E aí é importante, nesse sentido, a gente analisar bem, porque quando a gente vai ver as vias de contaminação, né, da população por conta desses produtos, por meio desses produtos, e até mesmo dos animais que a gente acaba consumindo, porque se a gente for analisar é o efeito em cadeia. Então, o produto ele vai se acumulando ao longo da cadeia trófica. Nesse processo de intoxicação do tipo crônica, que é aquela que a gente não vai percebendo de imediato, só vai perceber ao longo do tempo, o grande problema está associado aos riscos, ou melhor, aos resíduos presentes nos alimentos que a gente consome. Eu lembro bem que em 2008, quando eu estava fazendo pesquisa da minha dissertação para minha tese de doutorado, analisando os relatórios da Anvisa, a Anvisa tem, né, um programa que é o PARA, Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. Esse PARA é anual, então a Anvisa coleta amostras de materiais vegetais, de produtos de origem animal e vegetal, e faz análise dos resíduos. E os dois principais campeões, se a gente for analisar, são produtos que estão presentes na mesa do consumidor brasileiro, que era o feijão e o arroz, né? Então, se a gente for pensar bem, então assim, o resíduo ele chega na nossa mesa tranquilamente, né? Eu costumo muito colocar, eu venho da área de armazenamento, que quando a gente passa pelo armazenamento, se for um pouco assim, bitolado, um pouco muito cuidadoso ou exagerado até na forma como lida com as situações, não come mais grão. Porque a gente vê a forma como os insetos são tratados no setor de armazenamento. A forma como o inseticida é colocado, o inseticida deveria ser aplicado a cada 30 a 60 dias e aplicado semanalmente. Então, o resíduo vai ficando. Quando o produto chega na mesa do consumidor, você não consegue olhar para um grão, e aquele grão muitas vezes já vem beneficiado, como farinha de trigo, já vem na forma de fubá, né, já vem na forma de um macarrão, na forma de um pão. Você não tem como olhar para aquele produto e quantificar a composição química daquele produto, sobretudo esses resíduos. E é justamente isso aí que vai se acumulando nos tecidos, né? A gente sabe que grande parte desses compostos são compostos que se acumulam no tecido adiposo por serem lipofílicos, vão reagindo com os órgãos do corpo mesmo, é absorvido, né, durante a digestão e fica circulando, e aí vai ficando durante muito tempo. E como eu mesmo já falei, da mesma forma que um resíduo ele degrada no meio ambiente, ele degrada no nosso trato digestivo. Então eu tenho, por exemplo, eu estou comendo um pão que foi produzido com trigo, e esse trigo foi tratado com pirimifos metílico. O pirimifos metílico, a intoxicação aguda, né, por meio desse produto, ela interfere nas sinapses, interfere ali, né, na transmissão dos impulsos nervosos e, consequentemente, gera uma série de problemas, dentre os quais pode gerar, né, a parada total dos órgãos, né, culminando com a morte. Esse seria um efeito imediato, mas é o tipo de produto também que, ao longo do tempo, vai acumulando e pode gerar câncer, né? Hoje a gente tem, dentre os produtos utilizados no setor fitossanitário, a gente tem os piretroides, onde, pelo menos no setor de armazenamento para grãos, um dos produtos mais utilizados é a deltametrina. Durante o meu estudo de doutorado, a gente verificou que tem um subproduto da deltametrina que chega a ser quase 200 vezes mais tóxico que o próprio princípio ativo, um resíduo da degradação. E esse resíduo, quando os órgãos normatizadores eles fazem análise, eles estão procurando a deltametrina, eles não estão procurando, né, um resíduo da deltametrina, que é um radical livre, que consequentemente vai desestruturar a célula, gerando tumor e consequentemente um câncer. Então eu vejo assim como o grande problema, né, associado à contaminação dos alimentos por agrotóxicos, justamente isso. Esse produto que a gente não está vendo, porque se a gente
recebesse, por exemplo, uma fruta em casa e você já de imediato sentisse aquele cheiro característico do veneno, a gente ficaria, né, teria o impulso de não consumir, de querer lavar bem lavado, de limpar direitinho para depois consumir. Mas quando chega ali num nível que esse nível não é perceptível, mas ainda assim está num nível que é um nível que é danoso à saúde, a gente vai acabar consumindo, né? E eu já até coloquei aqui no outro programa para trás, é importante frisar, que hoje tem um apelo muito grande para a gente consumir vegetais. Então, consumir vegetal, dietas vegetarianas, né? Tem tido um apelo muito grande para incorporar essas dietas vegetarianas, só que, assim, o fato de eu estar me alimentando de produtos vegetais, né? Será que, de fato, eu estou me alimentando da forma mais adequada? Porque será que eu estou tendo o cuidado de verificar se aquele produto lá do verdurão que eu estou pegando, né, para levar para casa para consumir, qual que é a origem daquele produto, qual que é o trato, que é, né, os tratos culturais que aquele produto recebe, de que forma é feito o manejo de pragas, quais são os princípios ativos que são utilizados. Porque no Brasil também é importante a gente destacar que, além de nós termos um uso indiscriminado daqueles produtos que são produtos que são reconhecidos, né, registrados para uso em determinadas culturas, a gente ainda utiliza muito produto que entra de forma clandestina no país. Produto que aqui no Brasil é produto que não é permitido o uso, justamente porque gera um resíduo muito grande, então a Anvisa não autoriza o uso, mas em outros países é permitido e acaba entrando pelas fronteiras de forma clandestina. Isso vai parar onde? Vai parar na mesa do consumidor. Então, muitas vezes a gente está comendo sem nem saber o que está comendo, né? E depois desencadeia uma série de problemas, né, no corpo, de doenças aí, doenças até degenerativas que vão acontecendo com o tempo e vai atribuir a outras causas, por exemplo, né? Porque ninguém vai ficar, na hora que você tem um sintoma, uma tontura, uma dor de cabeça, de imediato pensar na intoxicação. Não sei que você tenha tido ali uma exposição direta ao produto, que você sinta de imediato, né, que é no caso da exposição do tipo aguda, mas a crônica você não tem como perceber. Então vai acontecendo ali, vai associando até com outras coisas, associa com diabetes, né, associa com outras doenças do sistema respiratório, e no fim das contas pode ser, né, em decorrência de uma intoxicação provocada ao longo do tempo, de uma intoxicação crônica por resíduo de defensivos, de agrotóxicos. Já na questão do danos causados ao meio ambiente, um dos problemas mais comuns é a contaminação do solo, da água, dos lençóis freáticos, de rios e lagos. Isso quando esses produtos ele é utilizado, ele chega ao solo. Como foi colocado pelo professor Romenick, nem toda a substância ela é degradada. Então, ela vai se acumulando no solo, fazendo com que esse solo vai ficando cada vez mais contaminado e, com isso, vai ficando impróprio para cultivos de outras culturas, como foi colocado sabiamente por ele, que muitos produtos é utilizado em outras culturas, sendo que de forma errônea ou até produtos piratas. E isso ocasiona, aumentando mais ainda o problema da contaminação do solo. Quando é época de chuvas, ou até mesmo pelo próprio sistema de irrigação das plantações, facilita a chegada dessas substâncias, dos pesticidas, né, aos corpos de água, poluindo-as e intoxicando toda a vida presente ali naquele ambiente aquático. Um exemplo bastante pertinente é o peixe, que vive nesse ambiente e, como são produtos bioacumulativos, como, por exemplo, os organoclorados e os organofosforados, esse peixe ele acaba se contaminando, por causa que está naquele ambiente ali contaminado, e quando o homem ele se alimenta daquele peixe, ele acaba também se contaminando. E isso, sucessivamente, vai aumentando o alcance desse problema de contaminação. É até importante também fazer aqui uma observação que, assim, naturalmente, né, esses compostos eles degradariam, né? A gente vai ter que grande parte dos agrotóxicos são extraídos a partir de moléculas de origem vegetal, né? Por exemplo, como eu falei agora, os piretróides vêm do piretro, né?
que vem de uma planta. E aí era uma molécula que é produzida naturalmente pelos vegetais, porque o homem, na verdade, ele fica imitando a natureza. Então, se a gente percebe, nós trabalhamos nessa linha, né, Webson, na universidade. Então, a gente fica procurando, identificando plantas para trabalhar como alternativa, onde essas plantas têm um princípio ativo que possa atuar no controle de pragas, porque a planta, naturalmente, ela vai produzir compostos que permitam que ela se defenda do ataque de pragas. Então, o homem, muito sabiamente, pega essas moléculas, né, e altera. Então, inicialmente, começou utilizando produtos de origem vegetal, e essas moléculas, naturalmente, elas vão ter um tempo de meia-vida muito curto no ambiente. Então, degrada pela presença dos micro-organismos, né, que são decompositores, desses produtos, pela presença da radiação, pela própria presença da água, né, vai havendo essas alterações. Só que em laboratório, esses compostos, eles são alterados. Esses compostos são alterados em laboratório para ter alta persistência no ambiente. Então, vai ter alta persistência em relação à radiação solar, vai ter alta persistência ao ataque de micro-organismos ali presentes no solo. Então, consequentemente, quando esse produto é alterado, né, ele vai se tornar ali algo que vai ser, vamos dizer assim, praticamente indestrutível. Porque ainda que a gente consiga, né, a molécula do princípio ativo ser reduzida, mas vai gerar compostos ali que não são reduzidos, né? Não chega, uma molécula dessa, dificilmente o composto vai chegar à mineralização. Ou seja, eu vou dizer assim, eu cheguei e voltei ao elemento primário, né? Elas vão ficar sempre resíduos. E o grande problema está aí. Então, é algo que é importante também destacar, né? A persistência desses produtos no ambiente e até mesmo no nosso organismo devido à alteração dessas moléculas, né, em laboratório, né, quando se trata de produtos sintéticos. E aí é o que ocasiona o grande risco também, né, está associado de uma coisa a outra. Obrigado pelos pontos levantados até esse momento. Com isso, nós encerramos o primeiro bloco do nosso programa. Ficaremos agora com o nosso intervalo ao som de Saudade da Minha Terra, dos cantores Chitãozinho e Chororó. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Boa tarde. Nós reiniciamos agora o nosso bloco de perguntas do programa A Hora do Campo. Hoje abordando um dos temas mais pertinentes com relação à agricultura moderna, os resíduos em alimentos e um risco à saúde e ao meio ambiente. Reiniciando o nosso bloco de perguntas, professor Romenick, quais são os tipos de intoxicação causados pelos agrotóxicos e como os órgãos reguladores eles determinam os parâmetros toxicológicos relativos ao agrotóxico? Então, como o Everson já tinha falado, né, nós temos, né, já foi bem destacado aqui pela gente, a intoxicação do tipo aguda e crônica, né, que nós já falamos. Então, vou me deter na pergunta mais a questão do trabalho dos órgãos reguladores. Antes de qualquer coisa, é interessante colocar que assim, a legislação para a liberação de agrotóxicos para uso, né, no Brasil, como o Saulo já tinha adiantado, mas não entrou muito em detalhe, ela está em vias de ser mudada, né? Então está tramitando no Congresso, já foi, voltou, mas a gente, né, na situação atual que a gente vive hoje, a gente não pode ser muito otimista em relação a essas questões, então não sabemos o que vem pela frente. Mas até o presente momento, o sistema de liberação de uma molécula, né, de registro no Ministério da Agricultura, que é o órgão que registra para liberação para uso, na agropecuária, ocorre por 3 órgãos, né, a liberação, para dizer que, de fato, aquele produto pode ser utilizado. Pelo Ministério da Agricultura, pelo MAPA, pela Anvisa e pelo Ministério do Meio Ambiente, mais especificamente IBAMA, porque vai verificar exatamente a questão toxicológica em humanos, a questão toxicológica em animais, a questão da toxicologia e persistência no ambiente e o potencial que esse produto tem de ocasionar danos às pragas. Então, quando um produto desse ele é desenvolvido, uma molécula nova é desenvolvida por uma empresa, né, o foco da empresa ali é verificar se mata ou não mata o inseto. No nosso caso, a gente está fazendo as pesquisas ali na UFOB com inseticida botânico, o nosso foco é matar ou não matar o inseto. Só que isso por si só não é suficiente, né? Ou se mata um ácaro, ou se mata, né, um carrapato, ou se mata um fungo, uma bactéria. Então,
para ser liberado, não fica só nisso, né? Então, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela entra aí, ela produz as monografias para cada princípio ativo, para cada molécula nova que é desenvolvida, né? Desenvolve uma monografia, onde essa monografia vai dar alguns parâmetros toxicológicos. E esses parâmetros toxicológicos, quando seguidos adequadamente, a finalidade deles é assegurar, né, a segurança da aplicação desses produtos e até do consumo após o uso desses produtos na agropecuária. Então, a gente tem basicamente 3 produtos, né, 3 parâmetros que são analisados, que é o intervalo de segurança, que corresponde ao tempo entre a aplicação do produto na lavoura, o uso de um antibiótico no animal, e o tempo posterior, decorrido a partir dessa aplicação, que esse produto pode ser consumido sem risco de contaminação. Nós temos os limites máximos de resíduo, que é o limite máximo permitido, né, de resíduo em cada produto que não ocasionaria dano à saúde do consumidor. E nós temos a ingestão diária aceitável, que a ingestão diária aceitável é o ponto principal desses 3. Ou seja, quanto de um princípio ativo nós podemos comer ao longo de toda a nossa vida, né, sem que isso seja potencialmente danoso à saúde, o que não quer dizer que vai ser isento, 0 dano, mas assim, que não seja potencialmente danoso, que não tenha potencial de causar dano. Porque a resposta do organismo de cada indivíduo é diferente, a resposta fisiológica de cada um é diferente. Então, pode ser que o indivíduo ele coma ali o produto a vida inteira e o organismo dê conta, né, de limpar o resíduo, e outros, no menor consumo, já tem uma reação adversa. Bom, então, esses órgãos fiscalizadores, eles trabalham em cima disso. Então, pegando pela ingestão diária aceitável, então, qual seria a quantidade mínima de um determinado produto, né, que a gente consegue consumir ao longo do tempo, e sem ocasionar dano à saúde. Mas o grande problema relacionado a essa ingestão diária é que, assim, quando é quantificada a ingestão diária, ela é quantificada para um princípio ativo em si. Mas se nós formos analisar a gama de produtos que são utilizados na agropecuária e, consequentemente, cada um tem ingestão diária aceitável, então, um pouco de um com um pouco do outro, acaba muitas vezes virando, né, um montante aí que pode gerar um resultado alarmante aí, e até mesmo a própria reação de um com o outro. Certo? Essa ingestão diária aceitável, de qualquer forma, quando respeitada, né, então ela vai incorrer no limite máximo. O limite máximo de resíduo é assim, é quanto, depois que eu apliquei o produto, certo? Eu tenho meu intervalo de segurança, quanto sobrou desse produto, porque o produto ele não vai para a mesa do consumidor isento, não se engana em relação a isso. Se eu aplicar hoje na lavoura, né, um defensivo, e lá na bula diz para mim, no rótulo do produto, que o intervalo de segurança é de 30 dias. Beleza. Depois de 30 dias eu posso disponibilizar aquele produto para consumo, mas não quer dizer que aquele produto ele vai isento do resíduo do princípio ativo, ali, do ingrediente ativo que estava presente. Ele vai levando esse ingrediente ativo, como já foi colocado aqui, porque tem uma dificuldade de degradação, numa quantidade que é a quantidade que pode ser ingerida sem ocasionar dano, né? E aí esse limite máximo de resíduo vai determinar isso. Então, quando uma amostra é coletada para análise, por exemplo, no laboratório, o que é verificado é esse LMR, né? Então, o limite máximo de resíduo é aceitável. Aqui no Brasil, eu já coloquei no outro programa, e eu gosto de frisar, porque assim, nós temos uma regulação internacional, que é o Códex Alimentário, que o Códex Alimentários, ele dá uma regulação a nível de mundo, né, numa escala global, qual seria o limite máximo de um determinado resíduo que pode ser utilizado, né, de forma segura para consumo, certo? Esse LMR. E aí, aqui no Brasil, quem determina é a Anvisa. Só que a gente sabe que aqui no Brasil, devido a questões, né, de interesse político da bancada ruralista, então muitas vezes esses valores são extrapolados. Então eu já cheguei a ver aqui no Códex para produto que eu trabalhei durante o meu doutorado, que o produto, a dose recomendada, o melhor, o limite máximo estabelecido como seguro no Brasil era 10 vezes mais do que o que se utiliza na Europa. Então, assim, se na Europa foi feito um trabalho e diz que esse LMR é de 0,01, por que aqui no Brasil vai autorizar o uso de 1? Está entendendo? Então, também é importante levar em consideração, né? Os órgãos fiscalizadores usam esses parâmetros para poder assegurar que o resíduo que vai para a mesa do consumidor seja o resíduo dentro do nível tolerável, mas a legislação, quando é alterada, que aumenta esse nível, consequentemente, o órgão fiscalizador vai chegar numa propriedade e vai dizer, não, está dentro do limite regulamentado. Mas será que esse limite regulamentado, de fato, é o limite seguro? Certo? Então, a gente tem essas questões, certo? Mas aí, frisando, fechando, então, a pergunta é isso. Os 3 parâmetros toxicológicos que nós temos são esses, né? O limite máximo de resíduo, a ingestão diária aceitável e o intervalo de segurança, que é o intervalo dentro do qual você deve aplicar o produto e fazer uma próxima aplicação ou liberar para consumo.
certo? De qualquer forma, se a gente tivesse o hábito, né, de seguir isso corretamente, não geraria os danos, ou não estaria gerando os danos que estão gerando hoje. Infelizmente, no Brasil, a cultura ainda é assim, de achar que quanto mais forte, né, melhor. Então, quanto mais, melhor. Então, assim, o uso indefeito de forma indiscriminada. E um grande fator associado a isso também, principalmente quando vai para as comunidades rurais, né, pegando aqui o gancho, a falta de assistência técnica. Então, pela falta de assistência técnica, pela falta de conhecimento, então o pequeno produtor, e até muitas vezes o grande, que até tem conhecimento, mas negligencia porque precisa, né, produzir e tal, acaba usando de forma indiscriminada esse produto. Um grande problema quando a gente vem para controle de insetos aqui no Brasil, né, para fungos também, é a resistência que esses organismos vivos apresentam aos princípios ativos. Essa resistência ela não surgiu da noite para o dia, ela surgiu de alguma forma, né, algum fator alavancou. Se a gente pega, por exemplo, no controle de plantas daninhas, o herbicida ele precisa chegar até aquela planta daninha, muitas vezes precisa chegar até o solo para ser eficiente no solo. E esse produto ele tem uma recomendação de uma dose X, que essa dose X tem que chegar lá, né, fornecendo uma concentração X para limpar esses organismos desejados. Só que existe uma série de outros fatores aí. Por exemplo, se você vai aplicar um defensivo agrícola a essa hora, nesse calor que está fazendo, com esse clima seco, com a incidência da radiação solar que está agora, e você for aplicar à tardinha, você vai ver que a diferença é muito grande. Uma coisa é você seguir uma recomendação técnica do que está lá em relação à dose adequada e aplicar essa dose adequada no horário mais fresco do dia, certo? Outra coisa é você aplicar nesse horário mais quente. A própria molécula, antes de chegar em contato com a planta, ela já tem degradado parte do composto, né? Outra coisa, tem um efeito de deriva, quando os bicos de pulverização não são adequadamente, né, calibrados, quando a altura, né, da barra de pulverização não é adequada, então muito disso se perde. Então, ou seja, aquilo que deveria estar chegando para o controle efetivo da praga não chega, né? Até voltando ao anterior, esses testes toxicológicos que eu tinha falado anteriormente, eles são feitos em roedores, né? Eles não são feitos, por exemplo, em humanos, são feitos em roedores e depois extrapolados para humano. Da mesma forma, quando vai controlar um organismo, normalmente a molécula é desenvolvida em laboratório, numa situação controlada, certo? Num grupo de organismos controlado. Bom, o que eu quero dizer é que se não chegou na planta aquilo que deveria chegar, ou se não chegou no solo aquilo que deveria chegar, quer dizer que o controle não vai ser eficiente. Ao invés de nós controlarmos 100% de uma população, nós vamos controlar 90%, 95% dessa população. Bom, vai ter um percentual aí que vai sobrar, 5%, 10%. O que ocorre com esse percentual que sobra? Esse percentual, esses organismos, eles adquiriram, né, tem pela plasticidade fenotípica, a habilidade de desenvolver resistência. Então, esses organismos vão desenvolver resistência, o que quer dizer que hoje eu utilizo um volume X, mas amanhã, quando eu for aplicar na população remanescente, esse volume X ele já não vai mais fazer o controle. Ele vai até diminuir a população, eu não vou perceber, porque diminui num nível ali ainda que, né, você acha que é controle. E isso vai se prolongando com o tempo, vai chegar uma hora que o cara precisa dobrar a dose, triplicar a dose, quadruplicar a dose, e ao invés de aplicar de 30 em 30 dias, tem que aplicar de 15 em 15, daqui a pouco semanalmente, tá entendendo? Então a gente vai ter uma sobrecarga. Então, eu não estou respeitando o limite, o intervalo de segurança, eu não estou respeitando o limite máximo de resíduo, porque se eu estou aplicando constantemente, vai ficar muito maior e, consequentemente, eu não vou respeitar o parâmetro principal, que é a ingestão diária aceitável. Né? E aí vai ficar, praticamente você está comprando assim um frasco de veneno e colocando na sua mesa para consumir, em resumo. Né? O que a gente tem é isso. Então, existe a legislação, existe a regulamentação, mas, infelizmente, a falta de assistência técnica e a falta de fiscalização também, para verificar se dentro das fazendas, né, dentro das propriedades, o produto está sendo usado de forma adequada, é que vai gerar também um problema. Né? Então, assim, o agrotóxico por si só não é o vilão, não é o grande vilão. O grande vilão é a forma como esse agrotóxico vem sendo utilizado. Certo, professor Romeni, muito obrigado. A próxima pergunta é direcionada ao estudante Webson. Webson, quais são as principais vias de intoxicação, tanto em humano quanto em animais? Essas vias de intoxicação, ela se dá através do contato com a pele, através da respiração e pela boca. Sendo que a contaminação pela boca
ela é uma das principais vias de contaminação, porque não tem como você quantificar a quantidade de resíduos nesses alimentos que se encontram em casa. Já as outras duas contaminações, que é tanto o contato como a respiração, se dá através de um contato direto, ou seja, aplicação ou manuseio dessas substâncias. E o que leva mais ainda a essa contaminação é devido ao trabalhador que está ali manuseando e aplicando esses produtos, ter uma resistência em usar os equipamentos de proteção individual, que é o jaleco, a máscara, o avental, as botas e luvas. Com isso, ele vai ter aquele contato com sua pele e, ao mesmo tempo que ele está manuseando essas substâncias, muitos deles que têm o vício de fumar, acaba inalando essas substâncias e, com isso, acaba se contaminando. Certo. Obrigado, Edson. A nossa próxima pergunta é direcionada a Saulo Roberto. Saulo, como é possível produzir alimentos sem a utilização de agrotóxicos? Então, Jardel, quando falamos em agrotóxicos, dispomos de alguns produtos que se enquadram nessa classificação, como os herbicidas, os fungicidas, os inseticidas e os acaricidas. E quando se volta para essa pergunta, se é possível produzir sem o uso desses produtos, entramos numa questão agroecológica, ou seja, o que está mais tão nitidamente a produção orgânica. Falando de maneira mais direta, essa produção orgânica ela consiste em uma produção sustentável que não se usa, não tem a utilização desses produtos. Utilizando de forma racional os recursos naturais, empregando métodos de cultivos tanto tradicionais e mais recentes tecnologias ecológicas que ajudam a manter esse parâmetro. É preciso atentar-se o seguinte, que para uma produção sustentável orgânica, depende de vários tratos alternativos, ecológicos e também mecânicos, para manter tanto a sanidade da cultura e também, subsequente, a sanidade desses produtos que vão ser direcionados à mesa do consumidor. É preciso também, de certa forma, que pode-se sim, afirmando que é possível sim produzir sim a utilização desses produtos, mas que se atenha ao tamanho dessa área, ao tamanho dessa área de cultivo, a disponibilidade de mão de obra do produtor e também de quais tecnologias sustentáveis, de quais tecnologias agroecológicas estão acessíveis e que o produtor ele pode dispor. Atualmente, nós temos frequentemente aí, muitas feiras ecológicas, como por exemplo aqui mesmo em Irecê, em Brumado e outras cidades, que levam esses produtos produzidos de maneira sustentáveis, organicamente falando, para atender, de certa forma, ao desejo do consumidor, atentando-se principalmente à questão da saúde. E para que se produza de forma alternativa, não utilizando esses produtos, eu trago aqui algumas formas que se englobam a práticas agrícolas que vão sustentar a produção orgânica. Como, por exemplo, pode-se usar rotação de cultura, uso de capinas, cobertura morta, uso de materiais de cobertura inerte, como, por exemplo, os plásticos, que vão inibir a germinação das sementes de plantas invasoras indesejáveis na área de cultivo. As caudas agroecológicas, que estão muito frequentes ultimamente, que se usa de produtos naturais, como, por exemplo, foi citado pelo professor Romenick, em relação ao trabalho de Webson, né? Produtos de origem nativas que vão auxiliar aí no controle desses insetos e que podem estar trazendo pouco resíduo para os produtos. Temos também o controle biológico com o uso de inimigos naturais, que também é uma tecnologia muito eficiente e que é capaz, sim, de atender a essa questão. Só como eu falei, é preciso que se atenha principalmente ao tamanho da área de cultivo e como o produtor ele pode se dispor dessa tecnologia.
Trago também, existem algumas plantas que se pode utilizar como repelente de insetos. Existem alguns trabalhos voltados, por exemplo, para cultivo de alface, onde que se usa o cravo de defunto, onde que ele ajuda a repelir esses insetos. Podemos também usar armadilhas entomológicas, que é muito frequente o uso dessas armadilhas como adesivos, que podem estar aí sendo espalhados pelas lavouras, auxiliando na captura desses insetos. E também pode-se empregar o cultivo em casa de vegetação, quando se utiliza plantas que são mais suscetíveis ao ataque tanto de doenças como também de determinados insetos. Só fazer uma observação rapidinho, é importante frisar que grande parte dessas técnicas que Saulo citou, elas têm como foco a quebra do ciclo de resistência das pragas, né, do ciclo de desenvolvimento consequente de resistência. Hoje, se nós quiséssemos, né, porque tem um pensamento utópico de achar que hoje a gente poderia produzir somente de maneira agroecológica, não vou nem falar orgânica, agroecologicamente produzir. E a gente, para produzir em escala comercial, para alimentar a população, né, é inviável, sem chance. Por quê? Os organismos causadores de danos nas lavouras são tão resistentes que nós não conseguiríamos. Então, o primeiro passo é o quê? A quebra do ciclo de resistência desses organismos. Então, como? Utilizando rotação de princípio ativo, ou seja, hoje eu apliquei um princípio ativo, no próximo ciclo, na próxima aplicação eu vou aplicar um outro, que é para a mesma praga, para não desenvolver resistência. Aplicação em mosaico, né, onde você aplica numa mesma lavoura, em cada área, um princípio ativo diferente. E alternar, né, associar, claro, com outros métodos, como o Saulo já colocou aqui, que é o uso de inseticidas botânicos, coisas do tipo, né? Então, é importante ter em mente isso, certo? Dá para produzir, sim, mas não abolir de forma total, não tem como, hoje não. Certinho, professor e Saulo, pelos pontos abordados. Nós terminamos agora mais uma edição do nosso programa Hora do Campo. Hoje tivemos esse tema que é tão discutido atualmente, relativo à nossa agricultura moderna, que foram os resíduos de agrotóxicos em alimentos, como um risco à saúde e ao meio ambiente. Gostaria de agradecer a presença do professor Romenick de Freitas, que é docente do curso de agronomia aqui do campus de Barra, e agradecer aos estudantes Webson e Saulo. Eu passo a palavra agora a vocês para considerações finais e se despedirem dos nossos ouvintes. Então, eu aproveito aqui, né, para fazer uma observação rápida. Então, em caso de intoxicação, é importante procurar sempre um serviço de saúde. Então, houve contato com agrotóxico, houve o risco, ou melhor, houve ali a suspeita de intoxicação, o melhor é procurar um serviço de saúde, né, levando a bula, né, do produto, do princípio do ingrediente ativo, para que possa receber o tratamento da forma adequada. Alguns hábitos que o pessoal utiliza, como ingerir líquidos, não é recomendável, porque dependendo do tipo de produto, esse líquido vai ajudar, né, a absorção desse princípio ativo no trato digestivo e, consequentemente, se espalhar mais rapidamente pelo organismo e, consequentemente, ocasionar um dano maior. Também evitar provocar vômitos, dependendo do tipo de produto, de princípio ativo, salvo se for orientado pelo profissional de saúde, porque dependendo do princípio ativo, da composição do inseticida ou do agrotóxico, ele pode ter elementos corrosivos que vai acabar, né, ocasionando queimaduras graves no trato digestivo também, na garganta e coisa do tipo, certo? Então é bom evitar essas coisas. E aproveito também para agradecer mais uma vez a Janaína pelo convite, né? É sempre bom estar aqui contribuindo com esse programa. Agradecer a Saulo e o Eberson pela contribuição. Dizer que eles estão estreando hoje, então assim, mas estrearam muito bem. Jardel também, agradecer aqui a presença e também parabenizar pela sua estreia, né, como o moderador aqui desse bate-papo. Enfim, um abraço a todos os ouvintes da Grande Rio FM, né, que vocês tenham aí um final de semana repleto de paz, né, na santa paz do Senhor Jesus. Abração. Complementando o que o professor Romenick falou, caso o produtor queira fazer uso desses produtos, que procure uma assistência técnica, procure um engenheiro agrônomo, um profissional capacitado para que possa passar as recomendações
necessárias e adequadas para o manejo e o uso desses produtos. E quero agradecer o convite da professora Janaína, do professor Romenick, e agradecer também aos ouvintes por estar disponibilizando do seu tempo para estar nos ouvindo nesse momento. Muito obrigado. De certa forma, agradeço grandiosamente pelo convite, agradeço ao professor Romenick, agradeço a professora Janaína e fico muito feliz de estar aqui fazendo essa estreia e podendo compartilhar um pouco do nosso conhecimento com todos os rádios ouvintes. Obrigado e que tenham uma ótima semana e que Deus abençoe a todos. Obrigado aos convidados. Realmente hoje foi um programa cheio de estreias. Antes do encerramento final dessa edição do nosso programa, venho fazer um convite a toda a comunidade. Na Universidade Federal do Oeste de Bahia, a UFOB, aqui no campus de Barra, nós teremos a primeira Semana da Consciência Negra, que ocorrerá entre os dias 18 de novembro até o dia 22. Nós teremos na programação alguns eventos, como a mostra de cinema, roda de conversa, e também nós teremos como finalização na sexta-feira, no dia 22 de novembro, o Black Sarau. Estejam todos convidados a participar, um evento aberto a toda a comunidade, e a UFOB realmente gosta da presença de todos para contribuir cada vez mais com esses eventos que nós realizamos a toda a comunidade barrense. Como encerramento final, gostaria de agradecer ao senhor Arquimedes, o presidente da Grande Rio FM, e ao Chiquinho pelo apoio ao nosso projeto, que realmente ajudam bastante aqui com a realização do nosso programa, A Hora do Campo. Eu, Jardel Couto, me despeço de todos vocês, deixando agora a nossa música final, Tocando em Frente, de Sérgio Reis. De que me adianta viver na cidade se a felicidade